Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio do Tera Talks, o nosso podcast que fala sobre negócios, tecnologia da informação. Hoje a gente tem um assunto muito importante, que é a privacidade na área da saúde. Trouxemos duas convidadas e vamos conversar sobre esse assunto, que é fundamental. Se você nunca... Eu tenho certeza que você, em algum momento, já usou algum serviço de saúde. Então, fica com a gente que você vai aprender um pouco mais sobre a privacidade na área da saúde. Eu sou o Jonathan Vergetti, sou o gerente de segurança da informação da Tera. Acompanha com a gente essa conversa. E para essa conversa, nós trouxemos duas pessoas para falar sobre privacidade na área da saúde. Gina Ilka, muito prazer, muito obrigado pelo convite. E Camila Conde, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu gostaria que vocês começassem se apresentando, falar um pouquinho sobre vocês, carreira, o que vocês quiserem. Bom, meu nome é Gina Ilka, né? Eu sou do Rio Grande do Norte. Vim aqui para o Rio de Janeiro desde 2016, vim para a área de gestão hospitalar. Sou enfermeira de formação. Acabei me especializando na parte de segurança do paciente. E logo após isso, comecei a tentar a busca mais para a gestão hospitalar. Gostei bastante da área de gestão. Atuei também na assistência por um bom tempo. Atuo de vez em quando, vez ou outra, eu volto um pouco mais para a assistência. Quem é enfermeiro, assim, raiz, gosta de colocar a mão na massa um pouquinho, até mesmo para saber e não perder o foco com relação a isso. Uma coisa sempre ajuda a outra. Aí me especializei também na área de gestão hospitalar, fiz MBA e na área de projetos hoje em dia. Bacana, bacana. Hoje é a nossa menina de projetos lá do Albert White. Muito bom. Vou me apresentar. Eu sou Camila Conde. Atualmente trabalho como diretora-geral de um hospital municipal no Rio, o Hospital Albert White. Eu me formei em Direito, mas por algum momento da minha vida o Direito não deu muito certo e eu segui para a área de gestão em saúde. Então, me especializei em gestão primeiro em negócios, depois gestão empresarial e gestão em saúde pela FGV. Bacana, bacana. Eu acho que para nortear a nossa conversa, a gente precisa falar um pouquinho do que é a área da saúde de forma geral, né? E como a LGPD tem aí os seus efeitos na área da saúde de forma geral. Mas uma coisa interessante que a gente estava conversando antes da gente iniciar é o perímetro do que é a área da saúde, né? Você estava falando comigo, pode ser uma clínica da família, pode ser público ou pode ser privado, pode ser um hospital de alta complexidade. Como é que se dá essa separação, assim, mais ou menos? A área da saúde é um termo muito amplo, né, pelo que eu entendi. Exatamente. Porque o contato com o profissional de saúde você pode ter a qualquer momento da sua vida, né? Até mesmo fora de um consultório médico. Mas a saúde, ela se organiza em rede. Então, você vai desde o consultório médico até unidades hospitalares de especialidade. Então, quando a gente fala em privacidade, quando a gente fala em LGPD, a gente tem que lembrar que em todos esses ambientes que a gente estiver tratando, dos dados do paciente e principalmente dos dados sensíveis do paciente, a gente precisa tomar muito cuidado nesse processo. E é um grande desafio para a saúde, porque a informação ela precisa transitar por todos os profissionais que estão ali no cuidado daquele doente, né? E é muita gente que se envolve, né? Você tem do maqueiro ao profissional médico, ao diretor do hospital, muita gente tem que acessar essa informação. Então, é um grande desafio para a saúde conseguir essa adequação. Sim, de fato. E eu imagino que a gente fala assim de uma clínica menor, de um hospital muito grande. Eu acredito que, pela complexidade, a privacidade também ela precisa ser vista com um olhar diferente. Não que deva haver um descuido, né, em todas as operações. Eu penso que deve haver uma responsabilização, de fato, os processos têm que estar alinhados, mas em uma operação médica muito grande, isso deve ser completamente mais complicado, né? Muito mais complicado. Quando você está só o médico e o paciente num consultório médico, basicamente a informação está ali só entre os dois, no máximo ele vai registrar aquilo no prontuário eletrônico, porque ele é obrigado a fazer isso de acordo com o código de ética dele. Mas é muito mais fácil de você controlar essa informação. Quando você está num ambiente muito grande, por exemplo, o hospital que a gente gerencia hoje tem 2.500 funcionários. Né? São 16 mil atendimentos. Então, você pensa que a qualquer momento você pode se deparar com uma planilha, com um quadro, com uma tabela, ou até mesmo com um computador que um profissional, por acaso, deixou logado e saiu, e qualquer usuário pode chegar ali e ter acesso àquela informação. Então, é muito complexo. E a gente fala também com relação ao acesso, a gente tem que pensar que a gente não está falando só do profissional e do paciente. A gente está falando de visitantes, a gente está falando de acompanhantes, a gente está falando de empresas terceirizadas que têm acesso dentro da unidade. Então, é vasto quando você fala sobre privacidade, né? E você fazer com que isso seja
imbuído dentro de uma instituição e fazer com que vire um processo efetivo e acompanhado é bastante complexo. Acho que complexo pela natureza da atividade, que é uma atividade essencial, né? Sim. Salva vidas e tem toda essa questão, mas complexo também em função desses processos. E pelo que você falou, eu imagino e também tenho experiência no sentido de existe informação em meio físico, muita informação em meio físico, informação no leito, informação em planilha, informação digitalizada, prontuário eletrônico. Então, do ponto de vista de dispersão da informação, é um ambiente realmente muito prolífico, né? Exatamente. Tem acesso, você tem dados desde o momento da entrada do paciente até a saída dele e após a saída dele. Então, é a guarda dessa documentação. Então, é uma responsabilidade por muito tempo que a instituição hospitalar tem que ter. E são todos dados sensíveis. Então, você pensar como um hospital voltado para a área hospitalar. O profissional médico, ele tem que seguir, como a Camila colocou, sobre a parte da legislação dele, o código de ética dele já vem falando que ele tem que manter o sigilo referente a isso, a todo e qualquer informação que envolva o paciente, mas você tem que ter aquela preocupação do pós. Como é que eu vou fazer o pós? E o profissional, ele está ali voltado para dar assistência. Então, o médico, quando ele vai dar assistência ao paciente, ele, naquele momento, principalmente numa unidade hospitalar, quando a gente está falando de diversos tipos de área, né, da área da saúde, um hospital de emergência, você tem que ter um cuidado com os dados do paciente voltado para o sigilo, né? Porém, você também tem que pensar que eu tenho que dar assistência daquele paciente. Então, naquele momento, eu tenho que fazer e dar a saúde, voltar a ele a ter a saúde, né? Então, é bem complexo, o tema é bem rico e vai muito o caso de discussão referente a isso. É interessante que, na verdade, a LGPD chega em 2020, mas a Constituição já determinava essa privacidade, né? Há muito tempo e o Código de Ética Médica também. Então, na verdade, ela traz uma maior robustez à necessidade disso, mas era algo que o profissional em saúde, de uma maneira geral, já precisava estar adequado. E a gente, quando chega a lei, você se depara o quanto que você está fora, quanto você está não conforme em relação àquilo ali. E aí começa a fazer o mapeamento, plano de ação, enfim, para conseguir resolver. Essa era uma pergunta que eu ia fazer no sentido de, apesar de já haver o protocolo do paciente, aquelas questões de segurança do paciente, a LGPD traz muitas coisas novas. Do ponto de vista de vocês, como é que a área da saúde, de forma geral, se adaptou, não se adaptou? É realmente um desafio? Quanto à adequação à LGPD? Para vocês é uma coisa... o protocolo do paciente já tinha algumas coisas, é mais uma adaptação ou é algo disruptivo mesmo? Eu acho que a área da saúde ainda está olhando para a questão como se estivesse restrita a um prontuário eletrônico. Exigindo que os prontuários eletrônicos tenham dentro do seu gerenciamento o controle desses dados, preocupado com os backups, mas não está olhando como um todo, vendo que, na verdade, você tem dados daquele paciente circulando em vários outros sistemas, subsistemas, e de forma até visual, na identificação do paciente no leito. Eu acho que a área da saúde ainda não percebeu que ela não está restrita ao prontuário eletrônico. Essa segurança ela vai muito além do prontuário eletrônico. Ela vai a ferramentas que qualquer auxiliar administrativo, por exemplo, está criando numa planilha de Excel paralela que ele resolveu criar um controle próprio, entendeu? Então, acho que a gente tem um caminho muito longo pela frente. E uma outra coisa que me chama a atenção é que, por exemplo, algumas obrigações legais de saúde, elas precisam de transparência. Então, quando você lembra que você tem a lei de acesso à informação e que você tem que dar transparência a muitos processos, por exemplo, se for no SUS, você ainda tem que dar transparência à remuneração daquele profissional, o nome completo, ela é quase que antagônica à LGPD, que você para pensar, eu tenho que dar acesso à informação, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que garantir a privacidade do usuário e do paciente. Como que eu faço para você conseguir chegar no meio termo das duas coisas? Porque uma lei não se sobrepôs à outra, mas, ao mesmo tempo, você precisa administrar as duas coisas, entendeu? Então, aí você vai criando uma série de estratégias no seu dia a dia para... Ora, você vai usar só as iniciais do paciente, ora, aquela informação já não vai ficar mais tão visual quanto ficava. E, assim, você vai tentando administrar, mas é complexo. Para a área da saúde, essa parte, quando ela chega, né, a dificuldade é tudo isso que a Camila falou, é fazer todo esse mapeamento, é fazer a adequação. E isso vem junto com todas as outras burocracias institucionais. A mapear com relação que
que daqui a pouco a gente vai falar sobre segurança do paciente, né? Aí você tem os 6 protocolos de segurança do paciente. E isso precisa trabalhar, a assistência precisa fazer com que isso aconteça. E você trabalhar a privacidade, colocar a privacidade, mesmo assim não perder foco com relação à assistência que é necessário. Você fala comunicação efetiva, que é um dos protocolos de segurança do paciente. Eu preciso falar muita coisa, às vezes, numa passagem de plantão, que vão estar lá acompanhantes, vão estar lá pacientes, outros pacientes dentro da enfermaria, que isso foge, às vezes, com relação à privacidade. Sim. Então, precisa sempre estar ali fazendo com que aconteça e não se perca a parte necessária da assistência, mas adequando no que é necessário para também existir a privacidade. Esse exemplo prático que a Gina deu, porque na área da saúde existe uma forma, uma rotina de trabalho que a gente chama de round beira-leito, onde a equipe multiprofissional que está fazendo o cuidado daquele paciente se reúne para discutir ali aquele caso e traçar uma conduta que seja uma conduta integral ali, com todos os profissionais envolvidos, né? Psicologia, serviço social, enfermagem. E quando a gente vai fazer esse round, ele acontece, na verdade, na beira-leito do paciente. O paciente participa muitas vezes desse round, porque ele tem uma maior noção daquilo que vai ser o tratamento dele, qual é o prognóstico dele. Mas, dependendo das enfermarias onde você vai fazer, você tem outros 3 ou 4 pacientes naquele mesmo ambiente. E você tem os acompanhantes. Então, você tem que pensar que, por vezes, você vai fechar uma cortina para você fazer aquela discussão ali naquele leito com aquele paciente, mas outras vezes você não consegue fazer. Né? Dependendo dos ambientes, você não consegue fazer. A pessoa vai ouvir do lado. E aí, como é que você trata a privacidade daquele caso? É muito difícil. Né? E aí vem as adequações. Coloca siglas, coloca... Anonimiza de alguma forma. Você trabalha o tempo todo para mitigar, né? Para tentar... Sim. Mas nem sempre você consegue. Vocês falaram coisas interessantes relacionadas a processos, mas do ponto de vista a gente tem, dentro do hospital, a gente tem profissionais de diversas classes. Tem um assistente, tem um analista, tem o próprio médico, enfermeiras, entre outros. Como vocês entendem que a cultura, assim, uma cultura em privacidade mesmo, dar um treinamento, expor esse tema de alguma forma, seja por meio de uma pílula, um comunicado simples, uma postagem, pode apoiar na conscientização dessas pessoas quanto ao LGPD. Porque, por mais que seja um tema de 2020, para muita gente ainda é um assunto muito novo. Exatamente. Ou não sabe, ou por vezes não quer saber também, de certa forma, não quer ligar. E isso precisa estar ali no design da coisa. Como é que vocês entendem essa questão da cultura, da curso, da treinamento, integrar as pessoas quanto a esse assunto que é, de certa forma, novo? A mudança de cultura, ela precisa de treinamento constante. Então, a gente tem que falar sobre o tema o tempo inteiro. Então, é muito comum alguém de fora do hospital querer informações de um paciente, por exemplo, as equipes conversarem entre elas sobre isso. Então, o tempo todo você precisa ficar tentando capacitar aquela equipe, falar sobre o assunto, discutir os riscos daquilo ali e conscientizar as pessoas. Então, não tem muita inovação, né? É uma mudança de cultura como qualquer outra. Sim. Mas o cuidado e também a sensibilização a respeito das consequências daquilo, né? Das consequências legais, até das consequências criminais, dependendo se você tiver alguma questão objetiva, podem ajudar nessa rotina de você tentar mudar essa cultura, eu acho. Cultura é isso mesmo que a Camila falou, é você colocar etapas que precisam ser perseguidas por muito tempo. Se você quer implantar algo dentro de uma instituição, seja ela qual for, se você começa e acha que logo depois você pode soltar e ela vai andar por si só, eu acho que é quase que... É meio que impossível. Você tem que acompanhar ele num processo contínuo por muito tempo, até realmente virar cultura. Não, e a participação da alta gestão nisso faz toda a diferença. Exato. Se você tem uma alta gestão comprometida nessa mudança de cultura, aí você consegue o êxito que você precisa. É o primeiro tópico. Se você tem a alta gestão, precisa comprar a ideia do que você for, seja qualquer que seja a instituição, hospitalar, empresarial, de outra forma, qualquer eixo com relação a isso, mas se a alta gestão não comprar a ideia, você não consegue implantar uma cultura, porque é ele que vai fazer, ele que é o meu financiador da ideia. E aí você pode usar diversas estratégias. Você pode usar palestras mensais, você pode usar
um podcast Aham. onde você vai discutir sobre o tema, você pode usar videoaulas, você pode usar alguma outra ferramenta como um round multiprofissional para você, né, ali você propagar a informação, um Huddle, que é uma outra ferramenta de gestão também muito utilizada. Então, você tem várias estratégias que você pode seguir, você só não pode abandonar ela. E precisa ter um cronograma e ele ser efetivo. Constância de propósito. Exato. De propósito. Excelente. Na minha experiência, assim, como gestor de TI, como gestor de segurança da informação, esse fator humano faz muita diferença na resposta a uma crise e até na prevenção de uma crise mesmo. Às vezes, a gente tem um sistema com o melhor firewall, o melhor antivírus, as melhores técnicas de segurança, mas a vulnerabilidade está na ponta. Exatamente. Está na ponta. É alguém que abriu um e-mail. É ser humano, né? É um ser humano, é a parte mais falha. Então, eu costumo falar, eu sou um grande patrocinador da cultura em segurança da informação, cultura em privacidade, e eu percebo que as organizações que já fazem outros processos de conscientização, seja de segurança do trabalho, seja um processo de integração quando a pessoa chega, tem um sucesso maior nessas jornadas essas novas pautas que aparecem como LGPD. Sim. Então, Ferramentas de gestão que a gente estuda muito, né, Camila? A gente estuda muitas ferramentas. E aí você vê que colocando ela em prática, ela realmente acontece. gera mudança, né? A mágica acontece, que a gente fala. É bom quando você vê o resultado final, É né? bom, né? Quando alguém fala com você no corredor, se preocupa. Vi alguma coisa aqui, isso é um risco, não, acho muito legal. Há mais ou menos umas 2 semanas eu vi uma supervisora de um setor nosso, que é o setor de óbito, ter a iniciativa de fazer uma capacitação dela, assim, do nada, para o setor dela, assim. E eu achei brilhante. Eu falei, gente, tem mais alguém realmente. A gente, de fato, está conseguindo colocar as pessoas no tema, né? Tem mais alguém engajado em relação a isso. Ela prontamente, dentro do cronograma dela de capacitação, ela fez a capacitação sem nem consultar a educação permanente. Ela teve a iniciativa de fazer aquilo ali porque ela enxergou uma fragilidade no setor dela, que imagina, no setor de óbito. Setor de óbito onde você tem um número de informações absurdas ali circulando, né? E você precisa ter cuidado com para quem você vai fornecer uma declaração de óbito, quem pode ter acesso àquela informação, e ela teve a iniciativa de fazer isso sozinha. Aí a gente fica muito feliz, que aí você começa a perceber, olha, tá dando certo, né? Certo. A mudança de cultura tá dando certo. Tá Sensibilização. chegando na ponta. Legal, e uma área super sensível, né? Quando a gente fala de óbito, fala desse tipo de coisa, é uma questão realmente muito séria do ponto de vista de privacidade. Sim. Avançando assim para alguns outros temas que eu acho que são de interesse, que o pessoal quer ouvir um pouco, as tecnologias têm mudado muito rapidamente. A gente está agora com inteligência artificial, ChatGPT, a gente teve a pandemia em 2019 do Covid, que gerou grandes mudanças na forma como a gente trabalha, principalmente nos hospitais, né? Foi uma época, pelo que eu me lembro, muito crítica para a atividade de saúde de forma geral. Trabalho. de muito trabalho. Nunca muito trabalhei estresse. tanto na minha vida. Muitos cabelos brancos. Como é que vocês enxergam essas novas mudanças que têm acontecido no âmbito da tecnologia? Hoje em dia, todo mundo fala ChatGPT, o uso de inteligência artificial, telemedicina. Vocês acham que isso, assim, de certa forma, é um avanço para as práticas médicas, para as práticas de saúde, mas isso também como é que vocês enxergam isso do ponto de vista de privacidade? Eu nunca parei para pensar isso, não. Mas vamos lá, eu acho que é uma boa discussão, porque, assim, a gente tirar a informação da inteligência artificial para trabalhar para a gente é fundamental. Eu acho que a inteligência artificial ela está ajudando a gente a tomar decisões mais rápidas, porque ela consegue trazer para a gente informações que antes a gente demorava muito tempo, né? Para transformar aquele, da verdade, dado em informação e conseguir realmente tomar decisão. Mas, em contrapartida, se a gente parar para pensar que a gente retroalimenta essa inteligência artificial, quando você está, por exemplo, discutindo algum caso de algum paciente que, por acaso, você vai alimentar aquela inteligência artificial, é complicado, né? Porque eu não tenho, pelo menos hoje, ainda o consentimento dessas pessoas de que aquele material, de aquele dado, daquela informação que está em prontuário pode ser utilizada para alimentar uma inteligência artificial, né? Então, é complexo, tem que pensar. Hoje, lá no Albert, a gente já tem inteligência artificial funcionando para a gente na radiologia. Todos os raios-x de tórax hoje, eles são pré-laudados pela inteligência artificial, e isso está ajudando muito a gente no processo, na entrada do paciente, na identificação do diagnóstico, evitando que ele faça alguns outros procedimentos de imagem, como tomografia, por exemplo, que às vezes são desnecessárias, e aí o médico ali, naquela imagem de raio-x, ele já tem uma informação. E, assim, eu acho que toda essa inovação, toda essa tecnologia que a inteligência artificial traz,
ela enriquece o cuidado do paciente, mas a gente também precisa pensar que a saúde é cara, a saúde é custosa. Então, e o profissional em saúde, ele acha que ele precisa cada vez de mais recursos para poder fazer o diagnóstico daquele paciente. Muitas vezes não é, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também para não pensar que, de repente, muita tecnologia precisa ser aplicada, transformar aquele acesso à saúde em alguma coisa cara e depois ela ser... outras pessoas não conseguirem ter o acesso por escassez de recursos, entendeu? Então, é algo que precisa estar equilibrado o tempo todo, eu penso assim, ainda mais no SUS. Esse avanço, né, com relação... Eu sou uma apaixonada por tecnologia. Então, eu sou uma das também que ficam querendo utilizar... É nerd que chama de nerd. Entusiasta. E eu sou uma das que fica querendo também utilizar, né, as novidades do mercado com relação a isso. Mas, como vocês falaram, a gente tem que ter aquele cuidado com relação a isso, essa questão da retroalimentação das informações. A tecnologia, ela nos ajuda muito. Ela tira o trabalho, ela diminui o trabalho que a gente tinha, diminui o tempo, o ChatGPT. A gente hoje tem um chatbot já utilizando, já com protocolos, né? A gente alimenta lá com protocolos institucionais já padronizados, aprovados. E aí as pessoas podem ter acesso diretamente e tirar dúvidas referente a eles de um acesso mais rápido. E o uso agora também, né, lá da inteligência artificial na área da radiologia, com relação a isso, acho que foi até um dos primeiros hospitais a utilizar. Foi o primeiro município do Rio. O município do Rio a utilizar a inteligência artificial. Isso é brilhante. E para os profissionais também. Eles, caramba, eu estou utilizando isso. Né? E é onde o nosso foco principal é o quê? O meu paciente. Por que vocês estão utilizando uma inteligência artificial para raio-x de tórax? A gente trabalha num hospital de emergência, onde eu tenho uma porta de entrada de 16 mil atendimentos mês. É um volume enorme. Né? É um volume enorme. E ali a gente trabalha com a cultura Lean, que é reduzir tempo, mas reduzir os tempos que não agregam valor ao paciente. O tempo que agrega valor, a gente tem que permitir que ele fique ali. Sim. Então, aonde um profissional da saúde, como a Camila estava falando, a gente dá diversos acessos a ele, várias possibilidades. E aí, entra um paciente com uma necessidade específica, eu solicitar um raio-x de tórax, onde a liberação vai ser 15 minutos, onde eu tenho uma inteligência artificial que vai dar uma sugestão, né, de possíveis casos que pode estar ali, que ela já foi retroalimentada, ela já tem um banco de dados gigante referente a isso. E aí você consegue diminuir o tempo que o paciente fica na emergência que não agrega valor a ele. Onde ele deveria, às vezes, ficaria esperando uma tomografia, que é uma média de 2 horas. Então, assim, é pensar no paciente como um todo, pensar na tecnologia, porém pensar também o limite, né? A gente tem que ter limite em tudo. Exatamente. Quando fala sobre privacidade, uma coisa que me veio na cabeça com relação a isso é acesso ao celular, que já não é de agora, já é bastante tempo, né, gente? Todo mundo tem acesso ao celular. E aí, você está dentro de uma área onde você tem que dar privacidade, onde a gente trabalha com 2.500 funcionários. Estou usando muito o exemplo desse, mas eu já trabalhei em unidades hospitalares com 1.800. É um número muito grande de pessoas né, adentrando, trabalhando. E para você gerir isso, fica muito difícil. Aí você usa câmera, aí vem a questão da privacidade, do uso, né, das imagens. E aí você tem pessoas que têm acesso rápido e pode ir lá tirar uma foto, alguma coisa. Então, é complexo isso. E fora a quantidade de grupos de WhatsApp que se cria para poder fazer uma comunicação rápida, e aí é onde essa informação vai parar, você não sabe. Porque, na verdade, você não sabe nem mais quem são as pessoas que estão nos grupos. Porque você vai substituindo pessoas, né? E aí as pessoas, às vezes, não saem dos grupos ou trocam o número de telefone, o número de telefone foi para um parente, né? E aí, de tempos em tempos, a gente ainda pede lá no nosso hospital, olha, vamos revisar quem está no grupo. Aí você começa a ver que tem um monte de gente que vai saindo dos grupos e tal. Você imagina gerenciar uma informação dela. Eu acho que eu tenho mais de 50 grupos no meu WhatsApp, assim. Sem dúvida. Aí você tem várias possibilidades de trabalhar. Grupo, celular, E aí, qual o desafio de um gestor? Olha o tamanho do desafio de um gestor. Você trabalha dentro de um hospital onde você trabalha com um hotel, né? Na parte da rouparia. Você tem uma hotelaria toda. Você tem um restaurante com a parte da cozinha. Caramba. Você tem uma farmácia. Você tem todos os serviços quase dentro do hospital. A gente costuma dizer que quem é gestor de hospital é gestor de qualquer coisa. Porque tudo ali. Exatamente. Tudo conglomerado. Exatamente. Caramba. Logística toda com relação a tudo.
e ainda a saúde, que é o principal, para que ela aconteça de forma... Então, você tem várias coisas que você tem que gerir, ainda ter... Quando você dá acesso a novas tecnologias, você tem que se preocupar no como, quando e até onde isso pode ir. Porque você tem um recurso financeiro limitado também, né? Exato. Você não pode garantir o máximo para todo mundo. Você tem que garantir o necessário para todo mundo. Entendi. Né? Para mim, ficou claro que é um equilíbrio que precisa ser feito de trazer um atendimento mais rápido para aquela pessoa, vou usar inteligência artificial, um recurso tecnológico para fazer aquilo mais rápido, mas, por outro lado, não posso, de alguma forma, ceder esse dado para alguém, nem sei em qual banco isso vai ficar. Às vezes é processado por um servidor lá fora, enfim. Pelo que eu tenho lido, realmente está um terreno extremamente nebuloso esse negócio de uso de IA. Na Itália, eles tiveram uma discussão, a meta lá nos Estados Unidos foi processada. Ainda é um assunto até para o nosso judiciário mesmo. Tão novo que não existe uma resposta concreta, não existe uma regulamentação. E nas experiências que eu tenho abarcado, às vezes tem o uso formal da IA para fazer, por exemplo, esse exame de tórax que você falou. E tem também um analista, tem um camarada que é administrativo e está usando a IA, alimentando a IA com dados para finalidades diversas. Sim. Aí, na minha experiência, eu tenho visto as organizações criando políticas para regular o uso de IA. Isso é um assunto tão novo e tão problemático não, assim, tão desafiador que as organizações têm criado políticas para controlar o uso de IA. E uma política que vai sofrer alteração constante. Né? Porque ninguém sabe ainda tudo que vai aparecer. E a velocidade está incrível. Né? Exato. É tipo da pandemia que você falou. A política da pandemia, os protocolos institucionais que a gente trabalhava nessa semana não eram os mesmos que a gente trabalhava na próxima semana. Então, a mudança é você tentar se adaptar, dar o necessário, né? Você também a gente precisa tem que ter essa consciência. A gente tem que dar o necessário para a atuação inovar, mas tudo com muita cautela, até porque é tudo muito novo. Sim. E aguardar toda essa propagação com relação à inteligência artificial, as normativas estarem muito bem acertadas com relação a isso, muito bem respaldados com relação ao uso, né? Que é uma preocupação constante em todos os lados, todos os âmbitos com relação à inteligência artificial. Acho que está ajudando muito, tá? Muito. Né? Porque, por exemplo, eu já não vi o 100. A gente precisa fazer uma apresentação. Eu entrei no aplicativo, botei lá o que eu precisava, em 3 segundos a apresentação estava pronta. E veio trazer para mim para mostrar. Olha só, consegui rapidinho. Coisa que antes a gente tinha que fazer o curso de PowerPoint, demorava um tempão. Pegando imagens, subindo Exatamente. imagem. Agora você faz em 3 segundos. Bonzão. Muito bom mesmo. Redução de tempo absurda. Eu queria falar um pouquinho agora, você citou no começo da nossa conversa, a lei de acesso à informação, sobretudo no meio público, né? Sim. Como vocês enxergam essa questão da privacidade, mas sou obrigado a falar de custo, sou obrigado a citar diretamente, eu não sei assim, até que ponto é obrigatório citar o nome do paciente, tá ok que é para o governo, mas o próprio governo também tem sido vetor de vários incidentes de privacidade. Exatamente. A gente teve nessa última semana um incidente, a gente teve, acredito que no ano passado também um incidente no governo. Como é que se dá essa relação, assim, do ponto de vista de preciso preservar a privacidade do paciente, a informação é um dado sensível, mas também preciso cumprir os regulamentos lá da lei de acesso à informação, preciso ceder essa informação. A gente tem que tentar manter sempre um equilíbrio entre as duas normas, né? Agora, é desafiador, foi o que eu disse, por exemplo, um exemplo prático. Se você precisa ter no site, por exemplo, de uma instituição, a relação dos pacientes que foram atendidos, você vai ter que tentar criar uma estratégia de você não conseguir identificar quem é o paciente, mas, ao mesmo tempo, trazer a informação. Então, você vai colocar a inicial do paciente, você vai colocar os últimos 3 dígitos do CPF, ou o telefone final, os 4 números finais do CPF. Então, você vai ter que criar estratégias para você atender a normativa que diz que você tem que dar amplo acesso àquela informação e, ao mesmo tempo, não permitir que aquela pessoa seja identificada através daquele dado. Então, quer ver outro exemplo prático? Fila para acesso no Rio de Janeiro, chama de CISREG, fila do CISREG, né? Que você vai ter acesso a exames totais ou consultas. Essa fila ela é monitorada por vários órgãos oficiais, Ministério Público acompanha, por exemplo, essa fila. Então, e essa fila tem que ser pública. Então, você tem que colocar lá todos os pacientes na fila que estão, na ordem da fila que estão, e aí, como é que você coloca? Porque o paciente quer saber se é ele,
né? E você tem que dar publicidade, então é um baita desafio. Você está o tempo todo tentando achar o meio termo entre as duas normas. Entendi. E o próprio governo não traz a solução, né? Não, não ele cria traz. o problema, de certa forma, É. e não tem uma solução. Você que se vire para entender, atender aquele requisito. Exatamente. Complicado. Adequação, né? Adequação contínua. E quando a gente fala sobre o terceiro setor, né, que a gente passa por licitação, por tudo isso, hoje em dia isso já vem em uma das solicitações, a adequação à LGPD. Como é que você, o que é que você me traz, né? Eu preciso que você cumpra isso e eles aceitam, às vezes, que você está adequando, a instituição está se adequando a esse cenário, adequando ao tema, se organizando referente a isso. Por exemplo, privacidade, filas. A gente tem as filas do sistema como um todo dentro da instituição. Isso não só... você vai para um laboratório, você tem fila, você vai fazer você vai fazer um exame específico, você coloca lá hoje ele... Chega a indicar o exame, o procedimento, essas coisas, ou é só o nome Não pode. Na fila diz a fila que você está aguardando. Exato. Nossa. Você está aguardando uma consulta com algum profissional médico especializado, sei lá, qualquer psicólogo. Tem uma série de dados pessoais ali, né? Exatamente. Você está na fila específica para aquilo. Você vai fazer uma tomografia. Você está numa fila para tomografia. Você está com eco. Então, assim, são coisas que você precisa adequar, que hoje você pode permitir ou não. Por exemplo, vai fazer um exame, você chega lá, você diz, se você permite usar seu nome ficar visível ou ele vai ficar em partes visível. Aí eles colocam uns caracterezinhos e apagam uma parte do nome. Então, são coisas que você precisa se adequar. Aí você, quanto instituição, você terceiriza um prontuário eletrônico, por exemplo. O prontuário eletrônico, ele tem que me dar e se adequar. E ele é terceirizado. Então, uma coisa tem que vir junto com a outra. Eu, quanto gestor da instituição, preciso que seja adequado. Cobrar, né? O terceiro a se adequar. E ele se adequar também a isso. Então, é uma mudança constante, é cultura, é implantação direta, todos os momentos, solicitações, política. A política institucional precisa sofrer alteração com relação a isso. Então, é um desafio que eu acho que ele vai muito longe ainda. Não, e você faz esse mapeamento de quais são os riscos que você tem, né? Da informação ser compartilhada, e aí quando você vai fazer o treinamento, você se depara com outros microprocessos, e aí parece que o seu diagnóstico não termina nunca, porque a cada momento você vai descobrindo novas coisas, exatamente, ele é super vivo, né? E aí o tempo todo você treinando e capacitando. Entendi, bacana. Acho que o desafio, e eu costumo dizer muito isso, demonstrar boa vontade durante a adequação, pelo menos começar, é um ponto que muitas organizações nem começaram ainda. A gente está em 2024. Assumir que existe um problema, preciso vencer esse problema. E até do aspecto judiciário, você demonstrar que começou, que está se importando, que começou o mapeamento é fundamental, no meu ponto de vista. Sim. Por mais que não... Assim, eu acho que o estado da arte, dificilmente alguém vai chegar em adequação LGPD. O estado da arte está tudo perfeito, porque o processo é vivo. Exatamente. Então, pelo menos, mostrar boa vontade, dar um treinamento, sei lá, criar uma política de privacidade, deixar uma política no site, minimamente demonstrar que você está interessado em fazer aquilo. E acho que até a sanção legal vem mais branda, se você demonstrar a sua boa vontade. Um pensamento que eu estava tendo vindo para cá, e que é uma coisa que eu queria perguntar para vocês, é o seguinte: a gente está no Rio de Janeiro, né? Um lugar extremamente violento, pode acontecer um acidente, se vocês estão na frente de um hospital. Como se dá essa relação entre o jornalismo, querer saber a notícia, e a privacidade de dado do paciente, da pessoa que entrou, seja vítima de um acidente? A gente também passou por um ambiente altamente polarizado politicamente. Eu vi deputado indo em um hospital, pegando ficha, acessando. Como é que vocês veem essas relações de privacidade de dado do paciente e, de fato, seja o jornalismo, seja, sei lá, um deputado que queira fiscalizar? Como é que se dá essa relação com o hospital, com o sistema de saúde? Hoje, eu posso te dizer que eu não vejo existir essa questão da privacidade como ela deveria existir. Infelizmente, você vê o jornalismo acessando informações que, às vezes, você não sabe nem de onde saíram aquelas informações. Então, é muito difícil. Mas, quando você consegue, eu acho que é importante que você tenha sempre o consentimento da família para poder passar aquela informação. Né? Então, às vezes, é possível que você consiga acessar uma família e pedir o consentimento dela para você transmitir aquela informação para o jornal, para a imprensa,
para alguma divulgação. Mas muitas vezes você não consegue. Então, chega um baleado de alguma... Imagina, chega um baleado de alguma comunidade e ali a própria família que está fora ou outras pessoas que estão fora já tiveram acesso à informação de como aquele paciente chegou na unidade, que muitas vezes é visual ali, né? Às vezes a imprensa chega antes mesmo de chegar os corpos, ou chegar, né, os pacientes, porque já estão cientes de que tem alguma operação acontecendo em alguma comunidade. Então, a imprensa já está na porta do hospital, já está na porta da unidade de saúde, e aí a informação chega. E aí você não controla. Entendi. Você não consegue controlar aquela informação. Então, sempre que é possível, sempre que você tem algo para responder à imprensa, a gente procura ter o consentimento da família para poder dar aquela informação, mas muitas vezes você não consegue. A informação realmente, ela vaza. Caramba. Ela vaza e você não consegue conter. Como é que você vê isso, Gina? Eu acho que você colocou um ponto que eu acho que a discussão é muito complexa, porque você falar de jornalismo é exatamente isso. Você ter a liberdade de falar sobre qualquer tema, de qualquer assunto. E quando você fala sobre privacidade, você fala, eu dou o direito de falar ou não. E isso, eu não... Como Camila, ela vê mais do que eu, né? Porque ela acaba, como diretora do hospital, tendo que responder muito mais a essa parte de assessoria, né? De imprensa. E eu vejo pelo outro lado, né? A parte não lá dentro do hospital, a parte mesmo como usuário de qualquer, com relação a isso, qualquer instituição, você não tem privacidade com relação a isso. Eles têm um acesso que é da liberdade de imprensa utilizar, faz parte. E eles têm acesso que, às vezes, a gente não sabe de onde saiu aquela informação. Nossa. E ela é, muitas das vezes, distorcida, ou às vezes não. Às vezes é a informação real mesmo, só que mas faz parte da imprensa. Sim. Mas ela é vista dando um teor para um lado que não é o real, né? Com relação ao assunto que foi falado. E isso é muito complexo quando você fala sobre privacidade. Tendencia, né? A resposta. Isso, exatamente. Pega a informação e... Conseguem a informação e ainda tendenciam a informação. Complicado, né? Porque entra num discurso... enfim, é complicado. Entendo que seja realmente um desafio, um assunto extremamente espinhoso e um desafio sem igual para preservar, de fato, a privacidade do paciente. Às vezes ele não quer se expor, às vezes é uma fatalidade. Sim. Então, percebo que realmente... Às vezes o paciente não quer contar nem para a própria família, né? A informação é dele. A informação em saúde é dele. O prontuário do paciente é do paciente. Outras pessoas não podem acessar essa informação, não deveriam acessar essa informação. Mas o controle disso, muitas vezes, é muito difícil. Muito difícil. E o paciente tem todo o direito de não querer que... Preservar. Exatamente. Tem todo o direito de não querer que aquela informação seja vazada, até para os seus próprios familiares. Às vezes ele tem um diagnóstico que ele entende que é sigiloso para ele, super sigiloso para ele, que ele não quer compartilhar com alguém. E aí, essa informação, ela se perde. Quando a gente percebe, né, que dado pessoal, dado de saúde é um dado pessoal sensível, eu reflito muito sobre isso. Dado de saúde ser um dado pessoal sensível. Por, de fato, poder acarretar uma questão vexatória, uma vergonha ou uma questão muito discriminatória, ou uma questão muito particular que precisa ser preservada a todo custo. E eu vejo que o trabalho de vocês é, de fato, preservar essa informação, mas, infelizmente, ainda por, sei lá, algum vazamento, ou, de fato, um jornalista, esse tipo de situação ocorre. É lamentável, de certa forma. Eles aliciam, às vezes, até os colaborador. Exatamente. Oferecem outras vantagens para que eles possam passar essa informação. Oferecem outras vantagens para que possam passar essa informação. Entendi. Complicado. Agora, pensando de um aspecto que é mais, assim, muito mais a minha praia, que é a proteção de dados pessoais do aspecto de tecnologia da informação. Vocês enxergam como um desafio ter recursos, aplicar esses recursos da TI, de fato, ter um backup eficiente? Porque eu imagino que, principalmente na operação de um hospital público, não só na operação de um hospital público, mas na saúde de forma geral, a gente está lidando com dado pessoal, são exames, são laudos. Pode ser uma coisa que a pessoa faz um exame, 2 anos depois, 3 anos depois, ela vai precisar daquele exame. Como é que vocês enxergam esse desafio, de fato, de ter recursos e aplicar esses recursos à segurança da informação em um hospital público? A obrigatoriedade legal é que você tenha esse material guardado por 20 anos. Então, precisa se investir nisso.
A questão é que muitas vezes você tem necessidades que parecem ser superiores a Pois essa é. e uma escassez de recurso. Então, tem que ter um equilíbrio. E eu acho que a alta gestão precisa fazer dentro do seu mapeamento de risco uma avaliação sobre a necessidade de investimento em relação a isso. Então, eu acho que é importante. Mas talvez não seja todo mundo que pense assim, né? Porque realmente você precisa tomar decisões difíceis quando você tem escassez de recursos, limitação de recursos. Entendeu? Então, é complexo também. Não é um Concorre, né? investimento tão barato também. Não é. Não é. Então, você tentar trabalhar exatamente com o que você tem e onde é que eu vou investir esse dinheiro. Como eu vou conseguir fazer com que isso seja atendido? E é algo que o usuário não enxerga. Ele só Sério? enxerga. Porque ele Ele só nem enxerga. pensa nisso, né? Ele só enxerga valor naquilo que ele está consumindo ali naquele momento. Quer ver o equipamento, quer ver o banco, o ar-condicionado. Exatamente. E ele quer ver o atendimento dele em saúde, então pouco importa onde vai passar essa informação. Agora, só vai dar problema na hora que ele quiser o prontuário dele de 10 anos atrás, que não tiver, e ele tiver alguma questão judicial, ou até o profissional médico que talvez não registrou muito bem a informação, precise daquele prontuário lá de 10 anos atrás, e aí aquilo se perde. Aí que vão pensar nisso. Ou quando você tem uma grande vazão, né? Eu já passei numa outra experiência profissional por uma grande vazão. Perdi todo o prontuário. Nossa. Na época não tinha LGPD, mas você, de qualquer forma, já tinha que ter a segurança da informação, né? Por conta da privacidade do diagnóstico do paciente. Mas eu perdi tudo. E aí são 2 transtornos. O primeiro, você reconstruir tudo. Caraca. Né? Porque você, basicamente, começa tudo do zero. Né? Passivo legal gigante, né? Exatamente, e o passivo legal. E você ficar anos respondendo solicitações de informação do paciente e você não tem mais, aquilo tudo se perdeu. Entendi. Eu acho que cabe um recado agora a quem estiver ouvindo, que às vezes nem vê tanto valor, assim, nem sabe dessas questões, que segurança da informação é um assunto completamente sério do ponto de vista de incidente. Se você, enfim, sofreu um acidente, seja você um usuário, seja você um empresário, é muito importante você investir em segurança da informação, porque se acontecer um incidente, se alguém invadir, tiver acesso, um acesso indevido, você fica completamente exposto, não só do ponto de vista de tecnologia, mas também do ponto de vista legal, jurídico, a responder por isso, por esse vazamento, ou por não ter aquela informação quando ela é, como você falou, 20 anos, um requisito legal. Exatamente. Você não ter. Não é só liberar, não é só dar a informação, não é só informatizar. Você tem que ter toda a cautela com relação a todo o pós. E a preparação para isso, a adequação para isso, que não é nada barato. Né? Não é, ainda não é barato, né? Quem sabe um dia, né? Tomara, eu sou um evangelizador de segurança da informação, eu espero mesmo que a gente tenha visto soluções um pouquinho mais baratas, mas ainda, de certa forma, não é tão acessível, principalmente ao que é público, por essas questões de competir orçamento. Mas eu entendo plenamente. Preciso comprar uma máquina de raio-x, uma máquina complexa, preciso contratar e preciso, de fato, ter uma rotina de backup adequada. Sempre vai concorrer. Exatamente. É fazer o equilíbrio, de fato, do recurso. E aí você vê uma robustez muito grande, por exemplo, o número de imagens que precisam ficar guardadas. O paciente ter acesso rápido à imagem do raio-x dele digital, maravilhoso, né? Você não tem mais aquela película, não tem mais... Mas, e aí o banco de dados? Como é que, né, todo o acesso, o aporte para guardar isso? Né? Então, assim, Custo de armazenagem, precisa de um hardware, eu entendo plenamente. Entendo plenamente que é um desafio também, como todos esses outros que a gente está conversando Você aqui. imagina em grandes hospitais, 16 mil atendimentos mês, são 16 mil prontuários que você abriu, né? A grande parte provavelmente consumiu alguma coisa do hospital, seja um medicamento, um exame laboratorial ou um exame de imagem. Então, olha a quantidade de dado que você tem para armazenar, para fazer backup por 20 anos. 20 anos, é muita, Né? é muita Por informação. 20 anos. É muita informação. É um desafio, realmente, dos que a gente tem conversado aqui, é um desafio gigantesco também. Mas já melhorou muito, porque antes, você imagina, você tinha que guardar isso tudo em papel. Nossa. Né? Você tinha que guardar isso tudo em papel, em filme, como ela falou, ou laudo impresso em papel. E aí, quantos espaços você precisa hoje para poder armazenar isso? 20 né? anos de papel. Por 20 anos de papel. E depois você não encontra nada. Imagina. É. Você quer buscar uma informação de um paciente, você acha que aquilo vai estar super organizado e com uma fácil identificação da caixa que está em cima do armário, ou a empresa Então... que você contratou que vai te devolver aquilo depois de tantos dias que você mandou armazenar lá na caixa prego, imagina. Horrível. E isso também, quando a gente fala do terceiro setor, né? Quando a gente faz a parte de gestão.
é a organização social. Cada uma tem sua forma de trabalhar, Sim. né? E aí eu contrato uma empresa onde ela vai me dar a base de dados de imagem, mas ela também tem que ser responsabilizar. A organização social não fica por muito Pois é. tempo. E aí o pós? São 20 anos. E o pós? Sim. Não, estou entendendo. A transição entre... Isso. É porque na nossa área, só para quem não entende um pouquinho do que ela está falando, na nossa área você tem organizações que administram aquele equipamento de saúde por um período de tempo. Então, uma empresa administra aquilo por 5 anos, depois vem outra por 5 anos, depois vem outra por mais 5 anos. E você precisa garantir que aquele prontuário permaneça por todo aquele período. E aí essas coisas se perdem nesse meio do caminho, entendeu? E aí eu acho que o fato agora da gente conseguir, pelo menos, ter essa informação Digitalizada, né? digitalizada e tal, organizada, facilita muito, né? Antes era bem pior. Agora só tem que ficar barato, né? Mais barato. É verdade, é verdade. Ainda falando um pouquinho das rotinas, de fato, de segurança da informação, de privacidade de dados, como é que vocês têm encarado essas questões relacionadas? A gente até chegou a falar um pouquinho. Portaria, acesso de pessoas que entram no hospital, entram numa clínica da família, precisam fazer seu cadastro. Falando de perímetro físico, o que vocês têm lá hoje? São câmeras? Tem catraca? Acho que nem pode ter catraca, né? Tem que ter livre acesso mesmo, de fato. Algumas unidades têm catraca, sim, mas normalmente a gente tenta deixar o mais acessível possível por uma questão de humanização até, né? A gente fala que, por exemplo, o controle dos acessos ali, a gente não precisa ter segurança de que a gente diz policialesco, né? O ambiente de saúde é um ambiente que tem que ser de livre acesso. Então, a gente evita um pouco trabalhar com catracas e tal. Mas pode acontecer, sim. Mas a gente monitora hoje com câmeras de segurança, né? Alguns ambientes, além da câmera, também você tem o registro do áudio. É importante que tenha o registro do áudio. Do ponto de vista físico, é isso, assim, que a gente tem. E alguns profissionais em pontos estratégicos de entrada e saídas, né? Para poder garantir um pouco que aquele acesso daquele ambiente seja restrito. Né? Todo um registro também com relação à entrada de acompanhante, paciente. Tem todo um registro que aí vai tudo para o banco de dados. Por exemplo, sou acompanhante do paciente. Existe um registro onde eu sei cada pessoa que entrou, a hora que ela entrou, quem foi que ficou acompanhando, quem foi o visitante. Então, além de, né? A gente está falando de tecnologia, mas além de, quanto organização, quanto gestão, a gente tem que pensar, o sistema caiu. E a contingência hoje? O plano de contingência para isso. Como depois isso vai para o meu banco de dados? Como eu faço o registro, né, disso? Então, é importante essa etapa também. A gente tentar pensar como o sistema sempre, ajudando, tendo acesso rápido, colocando tudo dentro do nosso banco de dados, mas e se meu sistema cair? A contingência também tem que ser segura. Exato. No manual, no papel, você precisa também ter os mesmos recursos de privacidade, de proteção de dados. Isso é realmente extremamente desafiador. Eu perguntei isso exatamente pela questão do perímetro. A gente falou muito sobre o paciente, sobre, de fato, o prontuário, mas a gestão da privacidade também dos visitantes, eu percebo que também é um desafio. Tanto para a segurança humana, né? Do ponto de vista de alguém entrar, fazer algum mal ali, indevidamente, quanto do ponto de vista de CFTV, você está coletando dado pessoal, imagens de pessoas, tem que comunicar que tem que ter a plaquinha lá, você está sendo filmado. Então, eu entendo que seja realmente uma questão muito complexa, né? Não, e agora você está sendo filmado, você está também fornecendo os seus dados de identificação, porque eu posso, a qualquer momento, identificar que você acessou um outro lugar pelas suas características faciais e tal, né? Bizarro. Verdade. Você não está mais só sendo filmado. Antes você estava só sendo filmado no lugar. Agora não. Agora eu estou recolhendo todas as suas informações enquanto você está transitando, porque a qualquer momento eu posso te identificar num outro lugar, porque eu já colhi todos os seus dados. Né? Aquela parte de segurança, né? Não voltando... Lembrando agora daquela parte de segurança de Copacabana, se eu não me engano. Cidade inteligente, câmera na rua, esse tipo de coisa, né? Identifica o reconhecimento facial. Você está caminhando, já sabe se você tem cometeu algum delito, se tem alguma coisa registrada com relação a você. Então, assim... a gente está se encaminhando para aqueles cenários tópicos de controle social. Mas, assim, ajuda muito. Então, ambiente que a gente sabe que a gente não tem que ter alta circulação, se o CFTV já consegue sinalizar que naquele momento você tem alguém transitando ali, já ajuda muito na gestão da unidade também, né? Estoques, por exemplo, que num certo horário você não deveria ter alguém
circulando ali. Se a câmera identifica que tem alguém aí e sinaliza, ajuda muito a gente também a controlar alguns ambientes. Entendi. Usar a inteligência ali na câmera também. Justo. Auxilia nessa parte de gestão em tudo, né? Sim. É um facilitador. Fundamental, A Gina falou também um pouquinho no começo de metas de segurança do paciente. Eu confesso que eu não sei o que é isso. Ela vai te dar uma aula, é especialista E se isso nisso. converge com LGPD, diverge da LGPD, o que é isso? O que significa? Então, eu não acho nem que seja muito diverge, né? Nem com relação a isso. Eu acho que ela tem que... A gente precisa, assim como todos os outros temas abordados aqui, a gente precisa entender os desafios de adequação quanto uma instituição hospitalar. As metas de segurança do paciente é exatamente isso. É você traçar estratégias e metas específicas que garantam a segurança do paciente em todo o ambiente hospitalar, em qualquer lugar que ele esteja, que vá dar saúde a ele, que vá tratar da saúde dele. Independente se é hospital, pode ser uma clínica, pode ser qualquer lugar com relação a isso. E aí a gente precisa fazer com que elas sejam efetivas. Porém, os desafios da gestão é o quê? Por exemplo, uma meta 1, que é a identificação correta do paciente, é você garantir que aquela identificação ela fique visível em alguns lugares, porque ela vai ser utilizada, aquela informação ela vai ser utilizada no round que a Camila citou, um round muito profissional. Você tira muito aquela ideia de chamar o paciente por número, paciente do leito 6. Não existe, você tem que humanizar. Então, é a humanização junto com a tecnologia, junto com as metas e assegurar que isso aconteça. Vou dar um exemplo. O paciente está lá, o nome dele, Camila Conde, lá no leito. Espero que não, por favor. E aí, quando você chega, você vai expor o nome dela, não só lá, mas na pulseira de identificação em todos os momentos. O paciente adentrou dentro do ambiente hospitalar, os dados dele são recolhidos. E aí ele já ganha com 3 identificadores, que é o nome completo, data de nascimento e o nome da mãe, do pai. Ou seja, não tem como você não dizer que é aquele cidadão. E está todo mundo vendo a identificação. Várias verificações. Exatamente. E isso acompanha ele em todos os lugares. Você fala sobre a parte da medicação segura, que é uma das metas também. Medicação segura, você vai ficar lá se você tem alergia a alguma coisa. Vai ficar identificado isso. Você ganha uma pulseira também de identificação de alergia. Isso garante que o paciente, né? A gente na área da assistência, agora eu vou para a parte de enfermagem, enfermeira. A gente está trabalhando com o paciente com diversas outras coisas. Eu tenho que evoluir o paciente, eu tenho que fazer anamnese no paciente, eu tenho que garantir a administração de todas aquelas medicações que o paciente recebe, eu tenho que dar atenção ao familiar. Então, assim, são muitas coisas. E essas metas, elas ajudam, auxiliam na parte do cuidado, para que eu não... Tem um desvio, né? A gente fala de segurança do paciente, a gente fala do queijo suíço. São várias etapas que você vai tentando fazer bloqueios para que não chegue alguma coisa diretamente no paciente e cause um dano àquele paciente. Evitar danos ao paciente é o que a gente tenta fazer desde a hora da entrada dele até a saída dele da instituição. Então, quando você fala sobre a cirurgia segura, outra meta, você vai estar lá colocando que aquele paciente vai estar em jejum. Muitas vezes, você tem que fazer com que não... tentar trabalhar dentro da instituição que a gente não coloque qual tipo de cirurgia. Já teve momentos de a gente colocar que aquele paciente vai fazer uma cirurgia e colocar o tipo da cirurgia que o paciente vai fazer. Entendi. Vai passar um paciente da cirurgia geral, né? Então, assim, são informações que você tem que estar sempre tentando adequar ali. Você trabalhou o tempo todo para dentro dessas unidades você ter uma comunicação efetiva, muitas vezes visual, porque são várias pessoas que circulam naquele ambiente e precisam ter uma informação rápida e segura daquele paciente. Mas, ao mesmo tempo, agora você tem que garantir a privacidade. Então, você tem, na meta 1, segurança do paciente, a identificação, que em todos os lugares você vai trabalhar a identificação. Aquela identificação não vai ser só o nome, ela vai ter mais 2 informações, que muitas vezes é o nome da mãe, CPF, a data de nascimento. E aí, todo mundo precisa. Se fossem só profissionais de saúde, tudo bem, todo mundo tem que exercer sua obrigação de sigilo. Mas dentro daquele ambiente, você vai circular por lugares onde você tem popular.
Não adianta. Então, por exemplo, existe uma outra ferramenta de gestão que a gente utiliza muito, que é o Kanban. É um quadro que a gente deixa em algum ambiente, que ele fica ali visualmente. Naquela única quadro, você consegue ter a informação de quem é o paciente, que leito ele está, quanto tempo ele está, o que ele tem de pendência, né? Qual é o diagnóstico dele. E aquele quadro, ele te dá muita informação, ele te dá tudo sobre várias pessoas. Aquilo não pode estar num ambiente em que circulam pessoas, visitantes, acompanhantes. O ideal é que aquilo esteja dentro de um ambiente onde você só tenha profissional circulando, mas, ao mesmo tempo, às vezes você não tem esse lugar. Às vezes, o lugar que você tem, onde você tem a melhor forma de conduzir, é realmente num corredor, né? Você não tem um lugar adequado onde você pode garantir aquela privacidade. Até porque ela não pode ser muito privativa. Ela está ali justamente para ela ser... Exatamente. Ela está ali justamente para ela poder facilitar no cuidado do paciente. Então, é bizarro. Você falando agora, eu lembrei de uma das metas também é a parte de risco de infecção, né? Então, é a higienização das mãos. Em uma outra instituição, o que foi utilizado para poder a gente medir o indicador referente a isso, dentro do centro cirúrgico, se os profissionais de saúde estavam fazendo a higienização da forma correta, muitas vezes a gente faz a ferramenta com a auditoria, né, visual, no momento, a equipe da CCIH ou quem for determinado dentro da instituição para fazer esse acompanhamento, para saber se você higienizou as mãos em todos os momentos que deveria higienizar, se isso está realmente efetivo na instituição. Aí foi utilizada uma câmera. Então, ele colocou uma câmera em frente ao lavabo, né, onde as pessoas faziam a higienização das mãos dentro do centro cirúrgico. E aí, ali, a equipe da qualidade avaliava a margem do indicador, monitorava se estavam fazendo de forma correta. E aí, eu estou usando a imagem do meu profissional. A privacidade disso. Né? Então, sim... Como isso vai ser usado, se é para dar um puxão de orelha, de alguma forma, sensível. Então, assim, ela está abrangendo todas as partes, principalmente a parte de segurança do paciente. E você precisa adequar isso e fazer com que os dois realmente funcionem. É o grande desafio da parte de gestão hospitalar hoje em dia com relação à privacidade e fazer com que as metas funcionem. Gente, é importantíssimo que as metas sejam cumpridas. E é importantíssimo que a privacidade também seja cumprida. Então, é um desafio aí por muitos e muitos anos. Acho que não vai ser tão simples a adequação disso. Principalmente essa que é uma dessas... A que eu mais penso, assim, quando eu vejo a de identificação correta, né? A da parte de comunicação efetiva, porque você está toda hora ali, você precisa fazer isso. Sim. E você, quanto gestor, você quer que isso aconteça. Você quer que os rounds multiprofissionais aconteçam. Você quer que as reuniões com relação ao uso do Kanban funcione. Porque são ferramentas de gestão que a gente vê que realmente funciona na prática. E tem resultados sobre elas. Melhora muito a comunicação entre equipe, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, expõe também os dados do paciente. Pessoal. Aí a gente já adequou lá, fica só algumas informações básicas que a gente tenta não identificar. Então, é isso, você sempre está nessa parte aí, adequando a instituição. Constante criatividade, para você chegar no meio termo. É quase a arte de equilibrar, né? E, às vezes, quando vocês falaram, né, sobre o tema, é algo que nunca tinha parado para pensar. Gente, é verdade, a segurança do paciente... a privacidade, né? Onde eu vou, como, né? É muito importante. Porque por mais que a lei permita você falar em tutela em saúde, não é todo mundo que está ali que está realmente protegido por isso. Né? Tem diversas outras pessoas, até o auxiliar administrativo, não é um profissional... Exatamente, não é um profissional de saúde ali que está diretamente relacionado com aquela questão do sigilo. Existe a pessoa que manipula a informação, né? Que está envolvida diretamente na informação e a pessoa que guarda a informação. Como é que vai ser feita essa guarda da informação? É bem complexo. Desafiador. A gente está se encaminhando para o final. Já. Agora que eu estou ficando tranquilo, viu? Agora eu estou ficando mais tranquilo. A gente já está se encaminhando para o final. Eu queria deixar, assim, antes de mais nada, agradecer vocês, parabenizar pelo trabalho, porque é um trabalho extremamente desafiador, lida com vidas, lida com salva-vidas. Parabenizar, que eu acho muito bonito, assim, quando eu vejo alguém engajado, de fato, em fazer a coisa acontecer, em cumprir os requisitos.
e vocês falam com uma paixão muito grande pelo que vocês fazem. Então, parabéns pelo engajamento e por tudo que a gente conversou aqui. Acho que é fundamental a gente ter profissionais como vocês, que de fato se dedicam, que se importam, que estão preocupados em salvar o paciente, fazer esse equilíbrio entre salvar a vida e, de fato, cumprir o regulamento, que também é muito importante. Então, parabéns para vocês. Acho que foi uma conversa maravilhosa. A gente falou muito sobre desafio, muito sobre quase esse estado da arte de equilibrar orçamento, equilibrar requisito legal, outras coisas, outros regulamentos. Então, achei muito interessante essa conversa. Agora eu abro para vocês, quiserem fazer uma conclusão, falar um pouquinho, deixar a rede social, pode ficar à vontade. Primeiro, eu queria agradecer o convite para estar aqui. Segundo, dizer que a gente não teria chegado até onde a gente chegou hoje se não fosse com a ajuda da Terra. A Terra é uma puta parceira nossa. Desculpa o palavrão, mas Obrigado, essa é a verdade. tranquila. É uma puta parceira nossa no hospital. E, assim, a gente fica muito mais tranquilo hoje em relação à nossa informação e aos nossos dados, porque a gente tem a Terra como parceiro. E é isso. Obrigada pelo elogio. Realmente, a gente faz tudo com muita paixão, até porque salário não paga o que a gente perde de vida e de estresse. A gente trabalha 24 horas por dia. É muito recurso financeiro, é muita gente, a saúde, e são muitas famílias. E quando a gente para pensar que a família do outro podia ser a nossa família, a gente quer trabalhar ainda mais para ser o mais perfeito possível, né? E é muita gente. E é isso. Então, dizer que eu estou disponível sempre que vocês precisarem, tá bom? É isso. Obrigado. Obrigada. Não, eu agradeço o convite, né? Fico feliz também em ter passado dessa maneira, porque realmente, como eu sinto, eu sou enfermeira por paixão e a área da gestão hospitalar, para mim, virou uma grande paixão também. Sou um motorzinho, né chefe? Né, Camila? Ela tem que estar toda hora querendo pausar um pouquinho o motor. Tá muito rápido. Eu realmente amo o que eu faço, sou apaixonada. Não imaginava nunca que estaria onde eu estou hoje, né? Fazendo o que eu faço. Eu só me via como enfermeira plantonista pro resto da vida. Bonitinho. Caramba. E agradeço também a vocês, né? A Tera e em particular, eu agradeço a minha chefe, Camila. Não vou te dar aumento, Gina. Esse não é o momento. Não é o momento, Gina. Não, mas é porque, assim, é desafiador, mas quando você tem uma pessoa do seu lado que fomenta toda essa parte de criatividade, ela desafia a gente todos os dias. Corta essa parte do podcast. Tá? Isso é muito bom, porque não é só Gina e Camila, é uma equipe gigantesca lá dentro, trabalhando todos os dias com muito amor e muita dedicação para fazer com que aquilo aconteça. E tem dias que você vai para casa triste. Decepcionado. Às vezes você não consegue. Mas precisa ter a intenção, né, de querer fazer, de fato. resiliência para você conseguir chegar no dia seguinte e fazer melhor do que você fez no dia anterior. Isso aí, mas aí o importante é isso, é voltar no outro dia e mais um dia, vamos lá, agora vamos tentar de outra maneira. Isso aí. É isso, gente. Obrigada. Gente, muito obrigado. Pessoal, acompanhe a Tera nos canais do Instagram e no nosso YouTube e no nosso LinkedIn, tá? Obrigado, pessoal. Um abraço.